Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vejamos hoje um jogo fantástico que aconteceu na nona rodada da Sinquefield Cup 2018. Okay? Um torneio fantástico que conta com os maiores nomes do xadrez mundial e entre eles os dois protagonistas do nosso jogo, que vai ser Levon Aronian com as peças brancas e Alexander Grischuk com as peças negras. Vamos ver que o espírito do grande Mikhail Tal, mago de Riga, se fez presente nesse jogo. Preste muita atenção nele. Vamos lá. Levon Aronian deu início à partida com D4. Temos cavalo F6 por parte do Grischuk. Cavalo F3. D6. G3. Cavalo de B, D7. Ok, bispo G2. E5. Né? Essa típica abertura é comum que as negras de fato joguem o lance E5, colocando o peão central, já desafiando também o lance o peão D4 das brancas, e além disso ameaçam talvez, né, é muito provável que muito em breve também surja o avanço E4 para desafiar esse cavalo aqui da casa F3. Beleza, temos C4 contra-atacando no centro. Ok, C6, e aí nós temos cavalo C3 e E4 desafiando o cavalo. Bem, é bastante comum o cavalo vir tanto para a casa D2 quanto para a casa G5. Okay? Porém, na nossa partida tivemos cavalo H4 por parte do Levon Aronian. E aí tivemos então o lance D5, consolidando seus peões no centro. Ok, roque, bispo B4. Temos peão também D5, peão também D5, e após F3, com a ideia de fato desafiar o centro das negras, né, e aí até ganhar um peão, as negras tomaram o cavalo. Essa é uma decisão no mínimo comprometedora, porque após B toma em C3, roque por parte das negras, bispo A3, você percebe que esse bispo é muito poderoso, né? Ele não tem a sua contraparte das negras, né? Ele não tem a contraparte. Então ele pode de fato dominar as casas escuras do tabuleiro e praticamente sem ser desafiado, né? Então as brancas têm aí uma coisa muito boa para se apegar e para quem sabe tentar utilizar. Tivemos o lance torre E8 saindo do ataque do bispo. Ok, cavalo F5, com a ideia talvez até de cavalo D6, né, atacar a torre. E aí depois de cavalo B6, temos então o lance cavalo D6. E as negras respondem, curiosamente, com cavalo C4. O que é um pouco interessante, né, porque o Levon Aronian poderia de fato ter tomado a torre, só que ele faz, vou tomar o cavalo em C4. Por que não tomar torre? Se ele toma a torre em E8, segue para as negras, dama toma o cavalo em E8. E aí, claro, você não quer perder esse bispo aqui, totalmente muito poderoso, né? Perder para um cavalo. Então, você volta, por exemplo, o bispo para a casa C1, e as negras têm o poderoso lance A3, fechando de vez o bispo, e deixa as brancas numa posição bem desconfortável, né? Bispo fechado, esse bispo aqui preso por um de seus peões, torres desconectadas, o jogo das brancas estaria bem ruim. Então, não adianta nada disso, né? Não adianta ter uma torre, né? Uma qualidade a mais, se você não pode utilizar essa qualidade a mais. Então, por isso que o Levon Aronian não foi ganancioso e decidiu jogar o lance cavalo toma em C4. Ok, vamos lá, não se perca, seguiu peão toma em C4. Peão toma em E4, cavalo toma o peão, algumas trocas de peão aí. Temos dama C2, atacando o cavalo, né? E as negras respondem com dama D5, defendendo seu cavalo. Nessa posição aqui, ocorre, com certeza deve ser a posição crítica do jogo, né? Talvez a posição mais importante, e de fato, posição onde os ânimos se exaltaram, e o Aronian foi lá e fez um lance fantástico, sério, um lance sensacional. Então, você já deve, você pode até imaginar, tentar descobrir, mas é um lance muito, muito complicado mesmo, coisa fantástica assim dele ter visto. O lance é torre toma o peão em F7. Olha que sacrifício de torre fantástico, né? Bonito, uma coisa
incrível. Bem, seguiu aqui, as negras podem retomar de dois jeitos, né? Com a dama ou com o rei. O Grichuk retomou com o rei, tá? Se ele toma de dama, por exemplo, se ele toma de dama, simplesmente o bispo toma o cavalo, aqui em E4, com diversas ameaças, né? E o jogo continuaria, beleza? Mas vamos lá. Torre toma em F7. Rei toma torre em F7. Claro, você sacrificou por algum motivo, né? E aí você abriu, né, mais uma coluna para atacar o rei. Então, torre F1 cheque. As negras decidiram tapar o cheque com o bispo F5. Vamos ver alguns lances possíveis que poderiam ter seguido. Olha só, se algo do tipo rei G6 subindo o tabuleiro, torre F4 é de fato um lance muito poderoso. Coloca mais um atacante aqui em cima desse cavalo que só tem 2 defensores. E além disso ameaça lances muito fortes, como por exemplo torre, não torre G4, meu Deus, eu estou viajando. Que torre G4, o bispo está aqui. Mas ameaça capturar o cavalo e o cavalo está cravado, então não tem praticamente escapatória, né? Vamos lá, seguindo, voltando aqui. Se algo tipo rei G8, bispo toma em E4 e ganha o cavalo. Por quê? Porque agora as negras, por exemplo, não podem retomar a peça das brancas, né? Por causa de dama toma, e aí depois que a torre tomasse a dama, torre F8 com mate. Então, depois de torre F1, seguiu de fato o lance bispo F5 por parte das negras. O que, claro, beleza, você tapa o cheque, mas as brancas aparentemente estão recuperando, né, uma peça depois do lance G4, claro. Ok, as negras decidem defender com G6 e aqui as brancas continuam com o lance dama C1, tá? Tomar não seria tão bom. As negras conseguiriam dar uma equalizada no jogo, porém com o lance dama C1 as possibilidades começam a ficar mais evidentes, né? Com a ameaça, por exemplo, de dama H6. Seguiu o lance rei G7, evitando essa ameaça, e aí depois de peão toma o bispo em F5, peão toma em F5, seria muito bom se a dama das brancas pudesse chegar na casa G5 agora. Mas ela não pode por causa desse cavalo. Então o que é que você faz? Você captura o cavalo, né? Você tira uma das melhores peças das negras que está defendendo várias casas-chaves. E aí depois de peão, toma em E4. Claro que se você tomar de torre, segue-se a dama aqui, né? Deixa eu só voltar para você perceber. Se você tomar de torre, segue-se dama G5 com cheque. E o resto a gente já começa a imaginar, né? Mas bispo toma em E4. Seguiu, peão toma em E4, dama F4, e aí, qual é a ideia? A ideia agora é simplesmente começar o ataque baseado na atividade fantástica dessas 3 peças, tá? Depois de H6, temos dama C7 com cheque, o rei praticamente forçado para H8, e agora, olha que fantástico, bispo D6 começa uma manobra fantástica, como eu disse, o bispo das brancas se mantém aí dominando, né? É um bispo dominante das casas escuras. Então, ameaças como essa, por exemplo, são muito fortes, tá? Seguiu torre G8, isso é um cheque. O rei das brancas vai para a casa F2, por que não aqui em H1? Você não vai fazer isso, né? Porque aí, deixa eu só voltar aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui, pelo amor de Deus. Seguiu o rei F2. Se você joga o tipo rei H1, você não vai fazer isso, né? Por causa desse lancezinho aqui. É 3, né? Com cheque. E aí tá bem crítica a sua situação. Mas voltando, ok. Rei F2. Seguiu o rei G6, com a ideia de atacar o bispo das brancas. O bispo vem para casa E5 com cheque. Tá tudo totalmente bem seguro. Rei vem para casa G8. Rei E3. O rei finalmente chega numa casa onde ele está seguro, né? Pelo menos bem mais seguro do que o rei das negras. E aí depois de torre D8, tivemos dama E7. Nada de cortar, né, essa conexão aí entre as peças das brancas. Perceba que um lance como torre D7 cortaria de vez, né, a dama das brancas. Então dama E7 mantém a dama ali no jogo. E aí depois disso tivemos o lance B5.
você percebe que o Grishu começa a ficar sem lances possíveis para fazer, ele começa a ficar sem ter o que fazer mesmo, né? E aí começa a fazer lance de peão. E claro, agora H4. É muito interessante que nessa posição aqui, um dos maiores empecilhos para continuar o ataque mortal é de fato essa torre, né? As brancas bem gostariam de jogar o lance dama G7, né, e dar o checkmate, porém essa torre não deixa. E claro, para você eliminar essa torre daí, uma das ideias é jogar o lance H4 e depois um possível H5 para tirar a torre. Bem, seguiu aqui nessa posição A5, de novo, o Grishu que não achou muita coisa melhor para se fazer, né? Se você joga algo do tipo H5 nessa posição, torre F5 é mortal. A ideia é tomar o peão aqui no próximo lance e depois jogar o lance torre H8 com mate, tá? Perceba que sendo apoiada pelo bispo. Por isso que depois do lance A5 temos H5, a torre vem, né, para uma casa a mais, se mantendo ainda na coluna G para defender aqui essa casa, porém depois do lance torre F6 o jogo está acabado, né? O Grishu que ainda tomou o bispo só para abandonar no próximo lance, porque depois de torre G6 o mate vai seguir no próximo lance. E assim o Levon Aronian, né, leva uma partida fantástica com esse brilhante sacrifício de torre aqui, né? Torre na casa F7, tomando o lance de número 19. O que você achou desse lance? Conta pra mim se você já tinha visto a partida, se você já tinha visto essa posição, tá? Conta pra mim o que é que você acha que passou na mente dele, né? Enfim, conta pra mim o que você achou dessa partida, eu vou ficar muito feliz mesmo de ver o seu comentário. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.